Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai estar tratando sobre falhas de governo, que é um tema complementar e uma consequência natural a todo o assunto que a gente viu até agora no curso, desde aquela revisão inicialmente feita acerca de oferta, demanda, elasticidades e excedentes do consumidor e do produtor, que são duas medidas econômicas que tentam captar de forma não extensiva o nível de satisfação dos consumidores e dos produtores em uma economia. Depois a gente discutiu as funções de um governo, que em suma são quatro: alocativa, estabilizadora, distribuidora e reguladora. Depois a gente tratou sobre falhas de mercado e a gente viu que para algumas dessas falhas de mercado se faz necessária a presença de um governo interventor, de forma a resolver falhas que o mercado por si só não consegue resolver. E por fim, a gente vai estar discutindo possíveis falhas que podem decorrer desse governo interventor. Uma das linhas de pesquisa mais importantes na literatura econômica é o crescimento econômico no longo prazo. Mas por que estudar a evolução dos PIBs no decorrer do tempo se faz tão necessário? Será que um PIB mais elevado está necessariamente associado ao maior nível de bem-estar de uma sociedade? Não necessariamente, pois o maior PIB também pode estar relacionado a maiores níveis de poluição ou a maiores agressões ao meio ambiente, de forma que a qualidade de vida média dos habitantes desse país acabe ficando aquém em comparação a outro país que tenha um PIB menor, por exemplo. O mais correto seria a gente olhar para o PIB per capita. Contudo, ele é uma média e ele acaba desconsiderando o nível de desigualdade entre os habitantes desse país. Mesmo assim, o PIB per capita ele é fortemente correlacionado com algumas dimensões que captam o bem-estar em uma sociedade, como, por exemplo, a longevidade dos habitantes de um país, a educação e a saúde. Mas na nossa discussão, a gente vai se ater apenas ao produto. E o que é o produto de uma economia? Ele é determinado pela quantidade de fatores produtivos utilizados e pela tecnologia empregada para transformar esses recursos em bens e serviços. E esses fatores produtivos eles podem ser diversos, como capital, que no caso são as máquinas, capital físico, trabalho, pode ser também capital humano, terra, entre outros. O nosso produto ele só vai crescer se mais fatores forem adicionados ou métodos mais eficientes de uso dos recursos forem empregados. Ou seja, o produto cresce se a gente botar mais fatores produtivos e, com isso, aumentar o nível de produção, ou com o mesmo nível de fatores, a gente conseguir utilizar métodos mais eficientes para produzir mais produto com o mesmo número de fatores. Portanto, o nível desses fatores, a quantidade desses fatores podem ser diversas. E tem uma escola de pensamento econômico que iniciou com Douglas North, que ele é Nobel de Economia de 93, que ele postulava que as instituições são determinantes do crescimento econômico. Ou seja, um ambiente institucional adequado também é elemento condicionante do aumento da produtividade dos fatores do país, o que reverbera em um maior crescimento de longo prazo. Tal ambiente institucional pode ser entendido como um conjunto de regras sociais, culturais e políticas que regem e motivam as condutas e comportamentos dos agentes econômicos em uma sociedade. Nessa ótica, se ocorre o estabelecimento de um ambiente institucional mais adequado, isso faz com que a produtividade dos agentes econômicos no decorrer do tempo aumente. De outro lado, se mal configurado, esse arcabouço institucional pode estabelecer um conjunto de incentivos que pode vir a motivar que tais agentes econômicos se comportem como caçadores de renda em uma sociedade. Portanto, esse conjunto de regras e valores é uma fonte subjetiva do crescimento econômico de longo prazo de uma sociedade. Douglas North, portanto, ele postulava que a vida econômica é um resultado do comportamento dos agentes econômicos e esse comportamento é sedimentado, associado a um conjunto de motivações estabelecido dentro de um determinado arranjo institucional que pode mudar de país para país e de sociedade para sociedade. Ele via, portanto, as instituições como as regras do jogo
e os agentes econômicos como os jogadores. As instituições compreendem as regras formais, algo mais associado às normas constitucionais e infraconstitucionais de um país, e as limitações informais, que seria algo mais associado às regras sociais e culturais em uma sociedade. E também os mecanismos responsáveis pela eficácia desses dois tipos de normas. Portanto, percebam, a gente pode ter as normas constitucionais, as nossas regras culturais, sociais, mas se os mecanismos de aplicação da eficácia dessas normas forem ruins, no caso como uma ditadura, por exemplo, as instituições ainda assim serão ruins, certo? Um exemplo do NORF seria ao garantir os direitos de propriedade, algo mais relacionado aqui dentro das regras formais, as instituições permitem uma redução dos custos de transação e, em consequência, um aumento no crescimento. Citando aqui Ronald Coase. Aproveitando o ensejo e ainda citando Douglas North, eu trago duas variáveis nesse gráfico, que são o Índice de Direito de Propriedade do The Heritage Foundation. Essa fundação americana, ela é responsável pela confecção de um índice que mensura o nível de liberdade econômica em todos os países do mundo. E esse índice geral, quanto mais próximo de zero, menos livre economicamente um país será. Quanto mais próximo de 100, mais livre economicamente esse país vai ser. E esse índice geral é composto de vários subíndices. E um dos subíndices que eu trouxe aqui é o índice de direito de propriedade. E ele se comporta de forma análoga ao índice geral, que quanto mais próximo de zero, pior, menor vai ser a confiança da sociedade acerca do respeito aos direitos de propriedade naquele país. Quanto mais próximo de 100, melhor. E no eixo X, a gente tem um logaritmo natural do PIB per capita a dólares internacionais de 2011 em paridade de poder de compra, de forma a controlar possíveis nuances entre a inflação e o câmbio entre os países. Percebam que existe uma correlação fortemente positiva entre essas duas variáveis, o que vai de acordo com o que Douglas North postulava. Ou seja, a gente tem uma correlação aqui bastante positiva e econometricamente falando, se a gente fosse fazer uma regressão linear simples, poderia dizer que o índice de direito de propriedade seria um bom preditor do nosso PIB per capita. Eu trouxe aqui 4 países apenas para ilustrar onde eles estão nesse gráfico. Venezuela, em pior situação, salvo engano, ela fica à frente apenas da Coreia do Norte, pelo fato de a Coreia do Norte não ter dados para serem avaliados. E a gente tem aqui a Argentina, Brasil, que está quase sobre a reta, e Estados Unidos, que tem direitos de propriedade bastante respeitados no país. Tá aqui a cara do Douglas North, Nobel de 93. Eu sugiro, se vocês tiverem tempo, assistirem esses 3 vídeos. Os 2 últimos são em inglês, para quem puder assisti-los, porém apenas com legenda em inglês gerada automaticamente. E esse economista fez bastante avanços nessa seara de instituições, direito de propriedade e crescimento econômico. O termo caça-renda foi introduzido na economia inicialmente em 1974 pelo economista N. Osborne Kruger em um artigo publicado na American Economic Review com o título The Political Economy of the Rent-Seeking Society. E no artigo, essa economista bastante famosa, ela descrevia a expressão caçar-renda como o comportamento de um agente econômico que visa transferir renda através da égide do Estado, o que leva ao desperdício de recursos produtivos. Caçar renda, nesse caso, é diferente de maximizar lucro, pelo fato de as consequências produzidas por ambas serem diferentes. E elas diferem entre si, não porque os indivíduos se tornaram seres humanos moralmente diferentes ou inferiores e modificaram suas ações de acordo,
mas porque a estrutura institucional é diferente. Ou seja, o palco onde as escolhas individuais eram feitas se afastou de um modelo de mercado perto do idealizado e se aproximou de uma arena onde as alocações de recursos são feitas também politicamente. Ou seja, parte da premissa de que os agentes econômicos possuem uma motivação básica. Motivação básica é buscar lucro positivo em longo prazo. Os agentes procuram obter o máximo de renda possível, respeitando ou não as regras de conduta econômica e social. E esse tipo de conduta pode implicar em diferentes formas de privilégios. A atividade ligada à busca dessa renda é chamada de caçadora de renda. Portanto, um Estado com maior presença na atividade econômica, no caso, na intervenção, na alocação dos recursos, abre maiores oportunidades, abre maiores margens para essa conduta de caçador de renda. Tal conduta emerge como importante fenômeno social. No âmago dessa questão, se faz necessária a diferenciação entre a renda transferida pela ótica de Kruger e a renda criada pela interação entre as forças de mercado. A atividade de caçar renda ela vai estar intimamente relacionada à atividade de transferência de renda, que por sua vez é funcionalmente bastante diferente da atividade de criação de renda. Por exemplo, vamos considerar uma situação em que um agente inovador descobre um produto que não havia sido descoberto ainda. Esse empreendedor, então, ele vai organizar a produção e começa a vender esse novo bem no mercado. Na fase inicial, esse indivíduo vai se comportar como um monopolista puro e vai desfrutar de uma renda acima daquela que ele poderia ganhar em uso alternativo. Esse indivíduo, então, ele vai receber uma renda econômica como um prêmio pela sua capacidade empreendedora. É importante enfatizar aqui a característica de valor adicionado dessa renda criada, o que difere funcionalmente da transferência de renda. Na realidade, a possibilidade de se obter renda foi o que motivou a atividade empreendedora desse indivíduo desde o começo. O fato de um empresário inovador estar recebendo uma renda econômica sinaliza ao restante do mercado que a capacidade inovadora vale a pena. A menos que existam barreiras à entrada desse produto no mercado, outros produtores irão unir recursos e passar a vender o mesmo produto ou um substituto próximo nesse mercado. Nesse sentido, esses recursos serão até mais produtivos do que estavam sendo quando empregados em atividades alternativas. Como consequência, a quantidade produzida vai aumentar e o preço vai diminuir desse bem negociado nesse mercado. A situação, então, inicial do monopólio vai ser erodida em benefício dos consumidores em geral, os quais serão os finais beneficiários de toda a renda criada pelo novo produto. As rendas recebidas pelos produtores vão ser dissipadas na dinâmica competitiva de ajuste no mercado e as consequências das tentativas de capturar renda do monopólio serão boas pelo fato de a entrada ter sido permitida e possível. Portanto, a liberdade de entrada é crítica na geração de eficiência alocativa. Agora vamos imaginar o que aconteceria em sentido oposto. Vamos imaginar a situação em que um empresário que não é tão inovador, ele descobre uma maneira de convencer o rei, ou um presidente, ou um congressista, o que seja, de que a ele deve ser garantido o direito de monopólio sobre a produção de algum bem, certo? O monarca ou político vai garantir o cumprimento desse contrato através da proibição da entrada de novos produtores nesse mercado. Ou seja, nenhum valor, então, foi criado nesse processo. Na realidade, a monopolização destruiu o valor e a renda foi transferida dos consumidores para o caçador de renda, com perda líquida de bem-estar social nesse processo. Porém, a gente sabe que o que o rei dá, o rei tira, mesmo para políticos. Produtores potenciais não ficarão quietos frente à possibilidade de usufruir dessa renda. Com certeza, eles vão se engajar ativamente e irão investir esforço, tempo, recursos produtivos
A tentativa de persuadir o rei ou político a mudar de afiliado. Promoções, propaganda, bajulação, persuasão, sedução, entre outros métodos menos louváveis, caracterizarão o comportamento do caçador de renda. No entanto, recursos utilizados no esforço de persuadir esse rei ou político poderiam, percebam, ter sido usados para produzir bens e serviços em outra atividade econômica. É um esforço que é despendido que não é economicamente ótimo. Caçar renda, portanto, não cria valor e os resultados dessas tentativas de capturar posições vantajosas artificialmente estabelecidas sob o monopólio governamental serão ruins porque a entrada não foi permitida. Se entrada de novos produtores é bloqueada, não haverá dissipação da renda, pois não haverá incremento de recursos produtivos naquela atividade. A produção não vai ser forçada a aumentar e o preço não vai cair. Portanto, caçar renda refere-se a essa atividade motivada pela renda, mas com consequências indesejáveis socialmente. Tranquilo? Portanto, a renda criada é o valor adicionado a partir de alguma atividade que não tenha barreiras à entrada, e a renda transferida é o valor adicionado a partir de alguma atividade sob proteção do governo, ou seja, que foi conseguida por lobby, por exemplo, e que implica a destruição de potencial valor adicionado do restante do mercado. Vocês lembram? Vocês se lembram, por exemplo, das campeões nacionais do BNDES? Analisando esse gráfico, a gente constata que existe uma grande concentração nos desembolsos totais do BNDES nas mãos de poucas empresas. A gente tem aqui a participação dos 10, 50 e 100 maiores clientes do BNDES nos desembolsos totais de 95 a 2017. Em 2017, por exemplo, 10 empresas perfaziam quase 15% de todos os desembolsos totais do banco. 50 empresas perfaziam quase 30% e 100 empresas faziam aproximadamente 35% de todos os desembolsos totais do BNDES. Apesar dessa cifra ir diminuindo no decorrer dos anos, a gente vê que ainda é um valor considerável. Se a gente olhar apenas para a proporção dos apoios recebidos do BNDES destinados à reestruturação de capital, de 2002 a 2018, a gente vê que a JBS, que teve uma reestruturação de capital, 65% da verba necessária para haver essa reestruturação de capital foi originária do BNDES. E provavelmente algum de vocês se lembra do Joesley Day, da delação do Joesley, em 2017. Se não, é conveniente que vocês pesquisem isso para linkar com esse gráfico. Por fim, a gente tem aqui o número de estatais nas economias mundiais em 2016. A gente vê que desse rol, o Brasil era o país que tinha maiores estatais nesse ano. O que pode gerar margem para os caçadores de renda, de acordo com a teoria aqui explanada. Um exemplo para explicar de uma forma simples essa teoria é o seguinte: vamos analisar quando os agentes caçam renda dentro das regras do jogo. Em um país B, há um monopólio constitucional que garante uma firma o direito de explorar os serviços de logística dos aeroportos. De acordo com a teoria econômica, esse monopolista vai ter o seu excedente aumentado às custas da redução do bem-estar dos consumidores. O monopólio também vai gerar um peso morto, que é uma perda de bem-estar devido ao fato de, no equilíbrio do monopólio, há um menor nível de produção que gera esse peso morto. Se a gente desconsiderar o peso morto, as transferências entre consumidores e produtor implicam em perda líquida zero. Do ponto de vista das ações caçadoras de renda, há sim uma perda líquida para a sociedade, que é esse peso morto. E ela ocorre na medida em que o monopolista aloca recursos produtivos para atividades ligadas à obtenção e manutenção do seu direito de monopólio.
seja através de lobby, propaganda ou outros meios. Ou seja, o monopolista investe em atividades improdutivas associadas à pressão política. Outro exemplo de atividade caçadora de rendas se encontra na imposição de barreiras ao comércio e ao protecionismo. Além das implicações econômicas desse tipo de atividades, as empresas que desfrutam de reserva de mercado também empregam recursos financeiros e humanos em atividades improdutivas que visam garantir politicamente a existência dessa imperfeição. Leia-se imperfeição aqui, um market share acima do socialmente ótimo, por exemplo. Também ocorre a competição entre grupos que buscam garantir privilégios em diversos setores da economia. Porém, somente alguns dentro desses grupos que vão conseguir tais privilégios, resultando em um desperdício de recursos econômicos ainda maior para aquela turma que não conseguiu tais privilégios e poderiam estar outrora produzindo em outro nicho de mercado. Algumas dessas atividades aparecem principalmente porque existe o Estado fiscal e a arrecadação tributária, e não são, a princípio, atividades ilegítimas do ponto de vista normativo. Geralmente, esse tipo de ações fazem parte das regras do jogo nas nossas democracias. Portanto, há um incentivo para que cada setor dentro da sociedade exerça pressão sobre o governo no sentido de transferir renda na sua direção, seja via subsídios, isenções e alocações de verbas orçamentárias. Esse tipo de comportamento, parafraseando Douglas North, é determinado, em suma, pelas instituições econômicas, políticas e sociais que geram um sistema de incentivos na sociedade. Portanto, como os agentes econômicos aqui, nesse setup, são racionais, esses competidores guiarão suas decisões privadas, levando em consideração apenas os efeitos que essas recompensas vão gerar em si próprios. Ou seja, recursos escassos, tais como talento, capital físico e humano, que outrora poderiam estar sendo empregados em atividades produtivas e criadoras de renda, serão desperdiçados. Por fim, é importante pontuar que isso, de maneira alguma, significa que possam existir sociedades nas quais a participação do governo na economia seja bastante representativa e o comportamento, a conduta caçadora de renda seja quase inexistente. Ou seja, é um contraponto à teoria apresentada. Nesses casos, a estrutura de valores e regras sociais e culturais nas quais essas sociedades estão alicerçadas mais do que compensa as oportunidades que poderiam haver para o surgimento dessa conduta caçadora de renda. Ou seja, essas sociedades alcançaram um nível de desenvolvimento institucional que não permite que os interesses individuais ou de um grupo prevaleçam facilmente sobre os interesses coletivos. E, econometricamente falando, seria como dizer que o tamanho e o alcance do Estado seriam variáveis significantes para explicar o aparecimento do comportamento caçador de renda, assim como um ambiente institucional adequado é também a variável significante para explicar o seu desaparecimento. Seriam duas variáveis com coeficientes com sinais opostos, o que quer dizer que elas poderiam se anular. Nós vimos que, pela ótica da Anne Kruger, o termo caçar renda emergia como fenômeno social a partir do ambiente institucional de um país. Porém, de acordo com Gary Becker, que foi Nobel em Economia em 92, todos os agentes, se puderem, vão caçar renda dentro e fora da lei, caso não haja nenhuma consideração de restrição moral e legal que impõe algum custo a essas ações. E a diferença entre o caçador de renda e o agente corrupto é que esse último vai agir na margem da lei, fora da lei. Dentre outras formas que a literatura econômica preconiza para se combater a corrupção, alguns principais seriam minimizar alguns tipos de regulamentação e buscar um desenho institucional que iniba as oportunidades de caçar renda ilegalmente, impor um sistema de crime e castigo que aumente o risco na margem da ação corrupta, ou seja, alguma forma para diminuir o fluxo de renda futuro daquele agente que é corrupto, e criar um sistema de incentivos e uma cultura organizacional dentro da máquina pública que valore negativamente a corrupção.
No caso, ética do mérito e da correção. E o que seria o Estado perfeito nesse caso? Seria composto por burocratas profissionais cuja conduta é estritamente pública. Suas decisões também não envolvem nenhum critério pessoal. Ou seja, os agentes públicos maximizariam uma função de bem-estar social e iriam prover a sociedade de bens públicos apenas. E um mundo onde existe corrupção e propina se afasta desse modelo puro, infelizmente, dado que há o estabelecimento, de uma forma ou de outra, de relações pessoais e de interesse entre os agentes públicos e privados. E como que a gente define essa propina nesse caso? É o meio financeiro de transformar relações impessoais em relações pessoais, geralmente visando a transferência de renda ilegal dentro da sociedade ou a simples apropriação indevida de recursos de terceiros ou a garantia de tratamento diferenciado. Os agentes públicos e políticos, nesse caso, agem como homo econômicos, que é nada mais nada menos que um agente que está maximizando alguma coisa. Ele está maximizando uma função de utilidade ou renda, olhando para as restrições que se impõem a ele, sejam restrições do sentido orçamentário ou do sentido punitivo. E essa visão surgiu com Gary Becker. Os políticos, por exemplo, têm como objetivo principal a eleição, reeleição e a obtenção de um fluxo de renda. E o mercado político não é perfeito. Os eleitores não possuem controle total sobre as ações dos seus candidatos, dos seus escolhidos. Existe aqui muita assimetria de informação. Existe um trade-off entre a obtenção de propinas e a possibilidade de reeleição pela ótica do agente político. Por exemplo, caso fique claro para a base eleitoral de um deputado que ele mais defende o interesse de alguns grupos de pressão do que os interesses mais genéricos da base que elegeram esse deputado, isso vai aumentar a possibilidade de que ele não seja reeleito, mas, por outro lado, a propina implícita, a representação dos lobbies pode acabar compensando na margem a perda da eleição seguinte. Nesse sentido, a corrupção associada à propina está ligada às imperfeições de mercado. Os governos, nós sabemos que são grandes compradores de bens de capital e de obras de infraestrutura, cujos preços, por sua vez, são definidos nas formas de leilões ou processos de licitação, nos quais há, em maior ou menor grau, bastante assimetrias de informação. Por exemplo, nas grandes obras públicas ou grandes compras do governo, que envolvem grandes quantidades de dinheiro, podem ser manipuladas por diversos agentes públicos e privados que podem estabelecer muitos argumentos justificando preços que podem implicar em superfaturamento ou possível divisão de propina entre as partes envolvidas. E, infelizmente, foi o que a gente vê acontecer em várias localidades do nosso país durante a pandemia do coronavírus, quando vários governos foram comprar respiradores, por exemplo. Portanto, como há um problema de controle sobre a conduta dos agentes públicos que tomam decisões econômicas e financeiras, isso abre margem para corrupção. Então, a solução para o problema da propina está na avaliação do sistema de incentivos que o conjunto de instituições gera na sociedade e que influencia a ação dos políticos, burocratas e clientes em geral, além da imposição de sistemas de punição. A corrupção, portanto, aparece com maior vigor quando as instituições geram excesso de regulamentação e de centralização estatal, quando as instituições políticas não estão sob controle da maior parte da sociedade e quando ocorre ineficiência burocrática e institucional. Dentre as diversas consequências que a corrupção gera nas economias, eu elenquei aqui apenas 5. Por exemplo, menor crescimento econômico, maiores níveis de inflação. Nesse ponto, esses dois autores defendem que governos mais corruptos terão que imprimir uma maior quantidade de papel moeda para fazer frente à promoção de bens públicos nesses países, o que acaba pressionando os níveis de inflação, má alocação dos recursos e queda na produtividade total dos fatores, maior setor informal, ou seja, países com maiores níveis de corrupção está associado com o setor informal maior, menor influxo de capital externo.
A corrupção, ela vai poder reduzir o crescimento econômico na medida em que isso favorece a alocação de recursos em atividades menos produtivas e gera custos de transação desnecessários. De outro lado, os investimentos externos em um país são prejudicados quando diversas agências estatais, envolvendo políticos, envolvem propinas dos agentes privados para a implementação dos projetos. Então, as empresas e investidores vão preferir investir em países nos quais o nível de corrupção é menor, dado que esses custos informais são levados em consideração no cômputo da rentabilidade desses projetos. Por fim, pessoal, eu trouxe aqui algumas relações entre variáveis que vão corroborar empiricamente com o que a gente estudou até agora. Por exemplo, nesse gráfico, no eixo Y, a gente tem um setor informal como proporção do PIB, e no eixo X, a gente tem um índice do The World Justice Project, que é a ausência da corrupção. Ele funciona da seguinte forma: quanto mais próximo de zero, mais corrupto será um país, e quanto mais próximo de um, menos corrupto será um país. E essa correlação linear negativa nos indica que essas duas variáveis se comportam de forma diametralmente oposta. E é de se esperar que em países que sejam mais corruptos, a gente veja um setor informal maior, o que acaba corroborando com a literatura. Nesse gráfico, por sua vez, eu trouxe outro subíndice do The Heritage Foundation, que é o índice de liberdade de negócios. Ele mensura, em suma, os custos de tempo e monetário associados à abertura e fechamento e manutenção de um negócio em um país. E no eixo Y, a gente tem o mesmo PIB mostrado anteriormente, que é o PIB per capita em dólares internacionais de 2011, com paridade de poder de compra, e eu estou utilizando aqui o logaritmo natural dessa variável. Essa correlação linear bastante positiva nos indica que países mais ricos têm uma maior liberdade de negócios, por exemplo. E por fim, esse índice é um índice geral de liberdade econômica do The Heritage Foundation, que une todos os subíndices que o The Heritage Foundation faz para os países. Bom, aqui segue a literatura exata que eu me embasei para dar a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.